numa noite de um Flamengo dominante e um Atlético Mineiro renovado, nós conhecemos os dois últimos semifinalistas da Copa Betano do Brasil. Bem, como hoje eu vou comentar aqui dois jogos, né, já vamos direto para as escalações de Flamengo e Bahia. O time rubro-negro, ele teve um tempo, né, uma pausa nessa data FIFA, para conseguir dar uma respirada e assimilar todo o caos que estava sendo basicamente essas lesões e esse gerenciamento do elenco. Então justamente essa pausa para a data FIFA foi muito boa para o Flamengo, que veio para campo, né, com o Matheus Cunha no gol, Wesley na lateral direita, Fabrício Bruno, né, que mal jogou na seleção brasileira, e Léo Pereira aqui nesse miolo da zaga, e o Ayrton Lucas na lateral esquerda. Na volância a gente tinha o Léo Ortiz, que fez mais uma boa partida, e o Everton Araújo, volante da base, né, que já passou na frente do Alan nessa preferência para ser realmente um titular. E cara, que temporada tenebrosa do Alan. Realmente já é um caso para você buscar um novo clube. Porque ainda mais depois da partida boa do Everton Araújo ontem contra o Bahia, vai demorar bastante para realmente ele conseguir uma vaga no time titular. E mais para frente a gente tinha o Arrascaeta aqui comandando o meio de campo, o Gerson caindo mais pela ponta direita, enquanto o Luiz Araújo caía pela ponta esquerda. E agora com a ausência do Pedro, que estava lesionado, e o Gabigol voltando de lesão, o Bruno Henrique ele foi usado como centroavante, né, de ofício. Já do lado do Bahia, a gente tinha o Marcos Felipe no gol, que fez uma excelente partida também, Santiago Arias na lateral direita, no miolo da zaga, Gabriel Xavier e Canu, e Luciano Juba na lateral esquerda. Everton Ribeiro, Caio Alexandre, Jean Lucas e Cauli nesse quarteto, né, nesse losango de meio de campo. E no ataque, Everaldo Tassiano, o mesmo exato time que jogou e perdeu na Fonte Nova para o próprio Flamengo. E bem, cara, nesse início de jogo a gente teve um Bahia que foi muito ofensivo durante 5 minutos, tentando atacar muito na velocidade e quebrando as linhas de defesa do Flamengo. Isso foi feito com maestria numa jogada que o Everton Ribeiro ele pega essa bola no meio de campo e quebra a linha de defesa do Flamengo com um passe maravilhoso pro Everaldo. Só que o Everaldo ele acabou que não conseguiu finalizar tão bem, cara. Mas assim, ele teve uma chance assim tão bonita, sozinho contra o goleiro, que se ele tivesse feito esse gol, cara, teria assim colocado um cenário de pandemônio nesse jogo aqui, com o Bahia fazendo um gol com 5 minutos, que poderia mudar toda a eliminatória. Porém o Bahia ele mostrou toda essa eficiência e esse ímpeto só nesse lance. Porque logo depois o Flamengo já tomou o controle do jogo pra si, ele controlava a bola, tinha basicamente o tempo pra reguar a dinâmica do jogo realmente, né? E o Flamengo ele podia construir com uma paz muito grande. Mesmo tendo a desvantagem no placar, o Bahia ele não mostrava aquele senso de urgência que eu achei que eles iam ter. E aí o time ele tentava escapar em contra-ataques em velocidade, só que muitas vezes, mesmo usando muita velocidade, construía lentamente. E aí, cara, o Bahia ele basicamente deu o jogo na mão do Flamengo. Foi inofensivo durante basicamente toda a partida, né, com esse chute do Everaldo aqui, sendo a grande chance do Bahia nesse primeiro tempo e também na partida no geral. Enquanto o Flamengo, ele vinha reguando a partida de acordo com o que ele queria, podendo impor velocidade quando necessário, mas também podendo calmar a partida quando realmente estava num cenário perigoso para ele. E aí mais pro final do primeiro tempo, realmente, a gente teve a grande chance do Flamengo nesse primeiro tempo. Você tem um cruzamento de escanteio, depois uma cabeçada ali da zaga do Flamengo, realmente, fica um bate-rebate e a bola sobra no pé do Bruno Henrique, assim, na pequena área, na entradinha ali, de cara pro Marcos Felipe. Ele finaliza, cara, o goleiro do Bahia, ele faz uma defesa maravilhosa. Cara, que defesaça do Marcos Felipe nesse lance, cara. Uma defesa, assim, muito complicada. Realmente, ele tava na cara do Bruno Henrique. Um pouquíssimo tempo pra reagir. E mesmo assim, ele fez um milagre pra manter realmente o Bahia no jogo. Cara, você tinha o Flamengo ele testando muito o Marcos Felipe. Seja com cruzamento, seja com chutes até de longe. O goleiro do Bahia realmente foi um dos jogadores que mais trabalhou ontem. E parecia, cara, que era meio que um dos únicos que estavam com esse ímpeto de ganhar. Juntamente com o Everton Ribeiro, talvez, eram os únicos que tentavam trazer o Bahia de volta pro jogo. Só que eu não sei se é por conta dessa estratégia do Rogério, de você tentar essa saída por baixo, né, com os pés, com toquezinhos rápidos, que muitas vezes a marcação do Flamengo conseguia marcar facilmente, e também essa saída muito lenta matava basicamente o Bahia, cara. E falando por mim mesmo, cara, me irrita muito o Bahia ele não ter, por exemplo, uma estratégia reserva pra se jogar. Cara, parece que o Bahia, ele só treina isso daqui. E se não der certo dessa forma, seja pelo time ele marcar alto ou pelo time marcar muito bem o meio campo do Bahia, enchendo ali de jogadores e basicamente congestionando a criação, o time não consegue fazer mais nada. Gente, ontem o Bahia, ele precisava urgentemente, né, conseguir fazer o gol, porque o time, ele teve o domínio da partida na Fonte Nova e perdeu diversas chances. E aí ontem, mesmo sendo fora de casa, eu sei que é muito complicado, o time não conseguiu fazer nada.
O time ele só levou perigo naquela chance do Everaldo no primeiro minuto de jogo praticamente. E o primeiro tempo ele termina nesse cenário, do Flamengo aí levando muito mais perigo, finalizando muito mais ao gol do Bahia, e o Bahia, cara, parecendo muito despreocupado, já meio que aceitando a derrota, e teve uma chance muito perigosa, juntamente com o Bruno Henrique, a melhor chance até agora do jogo, só que não conseguiu levar perigo. E naturalmente, um time que tá perdendo, tá atrás do placar, né, no agregado, tinha que ter levado muito mais perigo, tinha que ter pressionado, tinha que ter tentado sufocar muito mais o Flamengo se você se classificar. E o Bahia ele não fez isso no primeiro tempo. Já para o segundo tempo, basicamente o roteiro da partida em si, ele se manteve o mesmo, com o Flamengo ele tendo a posse, podendo ritmar o jogo da forma que ele preferisse e basicamente sufocando o Bahia. E o Bahia, cara, ele voltou mais inofensivo ainda, sem conseguir sair, sem conseguir criar. Realmente, para mim, foi uma partida muito decepcionante do Bahia. E o Flamengo, com toda essa pressão, naturalmente, chegou ao gol. O Léo Ortiz, ele conseguiu achar um passe entre linhas maravilhoso pro Bruno Henrique. O Bruno Henrique, ele toca no meio da área e o Arrascaeta, ele só empurra a bola pro gol para fazer esse 1-0. E aí o Flamengo, basicamente, ele matou a eliminatória aqui. O Bahia, que antes já era inofensivo, agora realmente estava completamente morto. E o Flamengo administrou a partida até o fim. E aí a partida ele ficou nesse clima de fim de festa até os 90 minutos. E aí o juiz ele apitou e acabou com a partida, com o Flamengo se classificando merecidamente, jogando melhor, dominando todos os 90 minutos a equipe do Bahia. O Bahia que, como eu disse, me decepcionou bastante, eu esperava uma postura muito diferente e realmente não se teve isso nessa partida. Quanto ao futuro das equipes, para o Flamengo você teve algumas baixas importantes, embora essa boa classificação e essa boa exposição, que foi, por exemplo, a lesão do Ayrton Lucas e a lesão do Arrascaeta, tanto que depois dessa lesão aqui do Arrascaeta você tem a entrada do Gabigol e, cara, o Gabigol novamente não produziu nada. Tá difícil a situação do atacante rubro-negro, viu? E essas duas lesões, elas, embora não sejam muito graves, né? Os jogadores muito provavelmente vão voltar daqui a pouquinho, pouco tempo, né? Assim, ainda dão aquele baque maior pro Flamengo, porque você perde duas peças fundamentais. Dois jogadores titulares. Porém, de aspectos positivos, cara, a gente tem aqui um monte. Por exemplo, essa partida dominante do Flamengo, ela tem sim méritos. Você tem a questão, né, do Bahia ter basicamente abdicado da partida? Sim. Porém, o Flamengo ele mostrou uma postura um pouquinho diferente, né? O Tite, ele não vinha conseguindo fazer um desempenho semelhante a esse aqui antes da data FIFA. Eu acho que ele conseguiu aproveitar esse tempo para dar uma treinada e melhorar um pouquinho o desempenho do Flamengo. Tem que melhorar ainda muito mais. Porém, para essa partida aqui, rendeu. Tanto que, por exemplo, o Arrascaeta fez uma bela partida, Gerson fez uma bela partida, Léo Ortiz fez mais uma bela partida, Bruno Henrique foi bem. E, cara, o moleque Everton Araújo, que pra mim, cara, é uma excelente surpresa. Ele já vinha sendo testado, né, pelo Tite nas últimas partidas, pelo terrível momento do Alan, e agora eu acho que ele ganhou definitivamente essa vaga de titular quando o Pulgar ele tá ausente, pelo menos. Cara, o moleque ele foi muito bem, passou uma confiança maravilhosa, jogou com gente grande e com certeza vai conseguir ajudar o Flamengo para essa sequência da temporada. Além disso, gostei bastante da zaga, né? Wesley e Fabrício Bruno para mim foram decentes, né? E o Léo Pereira foi o melhor da partida aqui, segundo o SofaScore, e também concordo, foi muito bem na partida no geral. E agora pro Bahia, né, no futuro do time, cara, sobrou o Campeonato Brasileiro e agora é tentar realmente se classificar para a Libertadores, que é um dos objetivos, né, do Grupo City para esta temporada. E aí, muito provavelmente, o ano que vem vai vir com um investimento muito maior, com o time disputando 3 competições, e aí é a gente ver como que o Bahia ele vai render. Só que, cara, para esse projeto aqui dar certo, eu acho que você precisa de uma mudança de mentalidade muito grande. Porque, cara, eu não vejo o Bahia com essa mentalidade campeã atualmente. Cara, assim, o Bahia ele é um time que ele tem um futebol bonito, ele tem um time que tem uma ideia de jogo muito bem definida. Só que o time, ele não se arrisca. Quando ele se vê numa situação que tá pegando um time melhor do que ele, que é o Flamengo no caso, e o Flamengo ele é melhor do que muitos outros times aqui no Brasil, ele basicamente se rende e joga como se fosse um time pequeno. Joga só tentando sair no contra-ataque. Não consegue, por exemplo, propor jogo. E ontem, com um gol de desvantagem, precisando realmente ir pra cima, fazer esse sufoco, não conseguiu. E não conseguiu por conta da sua própria postura, não por conta só do Flamengo. Porque o jogo do Flamengo, né, como eu disse, tem seus méritos, porém é muito condicionado pela péssima postura do Bahia. E se o time quiser ser campeão,
Isso aqui vai ter que mudar. Atlético Mineiro e São Paulo, né? O jogo de ida tinha sido 1 a 0 com um gol no finalzinho, no apagar das luzes do Atlético Mineiro, né? Do Batalha. E agora, nessa volta, o São Paulo ele teria que basicamente reverter esse resultado na Arena MRV, né? Na casa do Atlético Mineiro. E, cara, tem bastante coisa pra falar, né? Mas, no geral, o desempenho do São Paulo foi muito abaixo, na minha opinião. E o Atlético Mineiro, ele mostrou uma reação, mostrou um futebol muito interessante para esse finalzinho de temporada, para esses 3 meses, para agora que o funil ele tá realmente afunilando. Esse futebol do Atlético Mineiro ele é muito animador e o torcedor ele tem que ficar muito satisfeito com o que ele viu ontem. Agora, indo para as escalações. O Atlético Mineiro ele veio com Everson no gol e mais uma partidaça do Everson, ainda vou falar isso aqui no decorrer do vídeo. Um trio de zagueiros, né, com Saraiva, Batalha e Júnior Alonso. E acabou que esse trio aqui ele foi desfeito logo com 5 minutos, quando o Otávio, né, meio-campista que eu ainda vou falar aqui na escalação, teve que ser substituído e o Bataglia foi pro meio de campo. E aí entrou o Bruno Fux, que também fez uma boa partida. Nessa linha de meio de campo, a gente tinha nas alas o Gustavo Scarpa e o Arana. E no trio de meio de campo, Alan Franco, Bernat e o Otávio, que posteriormente foi composto aqui pelo Bataglia. E no ataque a gente tinha uma dupla de atacantes com Paulinho e Hulk. E cara, que diferença o Hulk faz pra esse time do Atlético Mineiro. Cara, é bizarro o tanto que o Hulk joga. O Atlético Mineiro ele é um time totalmente diferente, com e sem Hulk. É bizarro. Já do lado do São Paulo, a gente tinha o que o time ele tem basicamente de melhor, assim, quando o Zubeldia não atrapalha, né? Porque tem uns nomes aqui que, se não são eles, o São Paulo poderia ter desempenhado um pouquinho melhor. Indo para a escalação, Rafael no gol, fez uma excelente partida, porque o Atlético Mineiro ele pressionou muito o São Paulo, embora tivesse a vantagem. Rafinha na lateral direita, no meio da zaga, Arboleda e Alan Franco, e o Wellington na lateral esquerda. Lisieiro, que, cara, foi uma aposta aqui do Zubeldia, e aqui eu tenho que bater palma, porque uma partidaça do Lisieiro, cara. O Lisieiro foi um dos poucos nomes do São Paulo que realmente conseguiram se salvar numa partida que não foi lá muito boa do time, dando passes, desarmando, construindo jogadas. O Lisieiro ele foi muito bem ontem. E do lado dele, né, a gente tinha o Luiz Gustavo. Mais à frente a gente tinha o Wellington Rato, Luciano. Cara, defender Luciano aqui de camisa 10 tá ficando complicado, ainda mais quando você tem o Lucas Moura e aí você coloca ele pra ponta. E no ataque, Jonathan Calleri. O início da partida é um início tanto quanto característico, um jogo muito truncado, muito travado, muito parado, muito por conta do Atlético ele ter realmente essa vantagem e querer este jogo mais travado, de perder tempo basicamente, e o São Paulo ainda respeitando muito o Atlético, estudando a partida e vendo, tá bom, o que vai ser dessa partida aqui, como que vai ser a nossa tomada de decisão pra gente conseguir tentar fazer o gol, estudando muito realmente com o que o Atlético Mineiro ele iria querer nessa partida. Porém, né, depois desse momento meio de indecisão, a gente teve o Atlético Mineiro ele melhorando na partida, criando jogadas, trabalhando, triangulando. Cara, o Atlético Mineiro ele cresceu, né, a partir mais ou menos dos 10 minutos de uma forma tão absurda que o São Paulo basicamente ele não vinha cor da bola. Só que o Atlético Mineiro ele criava bastante, porém não conseguia finalizar com certa qualidade. Porém, né, o São Paulo ele acabou conseguindo entrar no jogo justamente a partir de erros de passes do Atlético Mineiro. Aí o São Paulo ele conseguia sair muito nessa velocidade, né, nesse contra-ataque e conseguia até levar um perigo. Só que não conseguia finalizar no gol do Everson. E cara, isso daqui é uma frase que ela vai dizer basicamente o motivo do São Paulo ele ser eliminado. Não conseguir finalizar no gol do Everson. Cara, o São Paulo ele tinha até um certo volume na partida no geral. Só que ele simplesmente não conseguia finalizar. O time ele tinha a bola, conseguia criar. Só que na hora, né, de realmente você concluir, não concluía. E cara, isso aqui pesa completamente num confronto de mata-mata, ainda mais quando você está perdendo no placar agregado. E aí, justamente, né, com o São Paulo tendo volume de jogo, a primeira grande chance da partida é do Atlético Mineiro. Cara, o Hulk, ele pega essa bola no meio de campo, ele já tinha feito salseiro, né, no início da partida, quando o Atlético Mineiro ele tava pressionando, assim, fazendo dribles curtos, deixando 2, 3 para trás, dando passes, cruzamentos, cobranças de falta. Só que, cara, nesse lance que ele foi muito, muito bem. Pega essa bola no meio de campo, ele acha um passe maravilhoso entre as linhas de defesa do São Paulo. E o Paulinho, ele sai sozinho, cara a cara com o Rafael. Ele tenta finalizar, só que o Rafael, ele vai muito bem, faz uma defesaça pra garantir que o São Paulo continue na partida. Cara, o Hulk, ele serviu o Paulinho em cima umas 2, 3 vezes nessa partida. E é incrível como o Paulinho, ele tá mal. É incrível como o Paulinho, ele tá desperdiçando chances que geralmente ele não desperdiça. Cara, o Paulinho ele poderia ter matado esse confronto fazendo 2 gols depois de passes maravilhosos, como foi esse do Hulk no finalzinho do primeiro tempo.
só que ele desperdiçou e mantinha o São Paulo, né, no jogo. Já pro segundo tempo, você tem um Atlético Mineiro que ele decidiu se defender um pouquinho mais, né, realmente deixar o São Paulo criar um volume maior de chances. E o São Paulo ele aceitou, ele pegou essa bola e ele foi criar chances. Tinha esse volume de jogo, só que como eu disse, pecava na hora de finalizar. Gente, o São Paulo ele tinha realmente um volume, só que ele não conseguia fazer nada com essa bola. Ou você tinha um cruzamento, por exemplo, e a zaga tirava. Ou você tinha um cruzamento que o Everson conseguia defender. Ou você tinha um cruzamento que tinha uma cabeçada, só que era uma cabeçada fraca, e o Everson defendia tranquilamente. O Everson ele não trabalhou devidamente, vamos colocar assim, durante todos esses 90 minutos. A única chance que ele realmente vem trabalhar é lá pelos 36 minutos, em que o Liseiro ele acha uma bola magistral pro Luciano. O Luciano ele sai cara a cara com o Everson e ele consegue finalizar. E o Everson, cara, ele faz uma defesaça, deixando um pezinho, assim, total mérito do Everson. O Luciano ele não foi bem no geral do jogo, porque, na minha opinião, o Luciano, além dele ir mal, ele atrapalha o resto, porque o Lucas Moura, nessa faixa aqui de meio campista, camisa 10, ele rende muito melhor do que o Luciano. Só que colocando o Luciano ali, você tá piorando o time por dois fatores. Primeiro, você coloca um jogador que não rende tanto ali. E segundo, você tá deslocando dali um jogador que rende muito bem nessa faixa do campo, que ajuda o time a jogar graças a ele estar nessa faixa de campo. E cara, numa das poucas chances realmente que o Luciano ele foi muito bem, o Everson ele apareceu e foi decisivo para manter o Atlético Mineiro no jogo. E isso que eu acabei de narrar aqui foi a única chance do São Paulo no jogo inteiro, mesmo tendo o volume de jogo. Por isso que eu falo que pra mim, esse jogo do São Paulo aqui, ele foi muito ruim e é pra abrir um sinal amarelo. Gente, o Atlético Mineiro ele teve chance em cruzamento do Hulk, né, em escanteios, que o Rafael ele teve que trabalhar, em chutes cruzados do Hulk, que levaram muito perigo, passando assim, triscando a trave, cobranças de falta que o Rafael ele teve que pegar. O Atlético Mineiro, ele foi muito mais decisivo. Foi um time que ele conseguiu se defender e sair para contra-atacar, e quando contra-atacava com perigo. Quando ia construía boas chances perigosas. O Atlético, no geral, ele foi muito melhor do que o São Paulo nessa partida. E falando já do futuro das equipes, a gente tem um Atlético Mineiro aqui, cara, que ele parece que evoluiu nessa data FIFA com o Milito. Qual que era o padrão do Atlético Mineiro nesse trabalho do Milito durante todo o ano? Um time que ele conseguia ir muito bem no ataque e criar chances igual a gente viu ontem. Só com um time extremamente frágil defensivamente. E, cara, ontem o Atlético ele conseguiu resolver isso aí magistralmente. Ontem parecia um time completamente diferente. Um time que ele conseguia se defender muito bem, que tinha calma para defender. E eu acho que o São Paulo, ele acabou não esperando isso. Eu acho que o São Paulo esperava um Atlético um pouquinho mais frágil defensivamente, igual achou, por exemplo, no Morumbi. Só que no caso do Morumbi, o São Paulo ele teve muitas e muitas chances e não conseguiu fazer o gol. E no caso de ontem, o São Paulo praticamente não teve chances e quando teve, tinha um goleiro assim, iluminado do outro lado, que é o Everson. Um goleiro que aparece nos grandes momentos, um goleiro chato, um goleiro bom, um goleiro confiante, um goleiro que deixa o torcedor confiante, que realmente fecha o gol quando é necessário. Que goleiraço que a gente tem no Atlético Mineiro, e ele foi basicamente a cereja do bolo do jogo do Atlético ontem, aparecendo na única chance de gol real do São Paulo. E assim, a gente realmente tem que bater palma pro Milito. Cara, ele montou um sistema que ele perde o jogador com 5 minutos, um jogador importantíssimo que é o Otávio, e ele consegue se reinventar e apresentar realmente um time defensivamente muito bem, o que é uma novidade, e um time que foi muito bem no ataque, embora não tenha feito gol. E não fez o gol por conta de um goleiro muito bom que você também tem do outro lado, que é o Rafael, que garantiu que o São Paulo saísse, né, da Arena MRV sem tomar nenhum gol. No geral, acho que o futuro pro Atlético Mineiro, cara, ele é muito otimista, sendo bem sincero. O futebol que o time ele apresentou ontem é um futebol de um time que ele consegue disputar muito bem as duas Copas que ele ainda tá vivo. Assim, como eu já disse durante todos os vídeos que eu faço aqui e falo do Atlético Mineiro, o time já tá praticamente morto no Brasileirão. Isso porque, né, a fase de oscilação acabou vindo na fase que você tinha mais jogos do Campeonato Brasileiro. Só que nas Copas você está extremamente vivo. Você vai enfrentar um Fluminense, que é um time que, na minha opinião, joga pior do que o Atlético hoje, depois dessa apresentação muito boa realmente que o time ele teve ontem contra o São Paulo, e que tá numa semifinal de Copa do Brasil e vai enfrentar o Vasco no jogo em que o Atlético ele é favorito. Não tem assim moleza em nenhum dos dois jogos, porque são bons adversários dos dois cariocas, tanto o Vasco quanto o Fluminense. Só que é um cenário de um time que ele realmente consegue disputar esses dois títulos. O Atlético ele pode muito bem chegar tanto na final da Copa do Brasil, quanto chegar numa semifinal, por exemplo, da Libertadores. Agora falando do São Paulo. Cara, a gente vem vendo nos últimos jogos um oscilar muito grande do São Paulo. Pelo jeito, o período de oscilação mesmo do Zubeldia ele chegou,
E pra piorar tudo, você tem muitas teimosias do treinador argentino. Ontem ele arriscou, ele acertou muito bem no Lisieiro. Só que esse Luciano de camisa 10 não é só no jogo de ontem que foi testado e deu muito errado, não. No jogo de ida no Morumbis já tinha dado errado. E cara, pra mim, o mais errado de tudo isso é você tirar da função de camisa 10 o seu melhor jogador, que é o Lucas. Que é um jogador que melhora o time no geral nessa posição, pra colocar o Luciano, que ele não rende tanto. Gente, o Luciano, ele não é um jogador tecnicamente pra realmente ser titular absoluto de São Paulo. Ele é um jogador que é pra entrar no segundo tempo, que vai fazer uns golzinhos importantes, que vai inflamar uma partida, né, porque é um jogador provocador. Só que, gente, ele é um reserva. Tecnicamente, ele é um reserva. E não tem como você querer mudar isso. E cara, pra mim realmente, esse daqui é o grande erro do Zubeldia. Tudo bem que você tem, por exemplo, o seu melhor jogador que eu venho falando aqui, que tem que jogar na função de camisa 10, estando cansado por conta de uma data FIFA ridícula que não dá descanso para os jogadores que foram convocados. E sim, isso é uma vergonha, só que, infelizmente, no cenário de hoje que a gente tem essa coordenação da CBF, a gente tem que lidar com isso, a gente é obrigado a lidar com isso. Então eu acho que o Zubeldia, ele realmente deveria ter mudado isso, cara. Porque o São Paulo, ele vem desempenhando mal e muito disso é por conta de atitudes do Zubeldia. E cara, tudo que eu acabei de falar aqui realmente é a representação disso. No jogo de ontem, poucos jogadores se salvam, como é o exemplo do Lisieiro, do Rafael e talvez o Alan Franco ou o Arboleda. Não sei, um dos dois provavelmente também se salva. No geral, foi um jogo muito fraco de bola realmente do São Paulo. E, cara, vai ter que abrir os olhos. Porque agora você tem uma disputa de Libertadores contra o melhor futebol do Brasil, que é o Botafogo. Tudo bem que o Botafogo ele vai agir muito diferente do Atlético Mineiro, que basicamente se defendeu no segundo tempo e saiu em oportunidades mais escassas, mas quando saiu levou perigo. O Botafogo, cara, ele vai sufocar o São Paulo e vai ser um jogo muito diferente, um cenário bem diferente realmente. Só que o time ele tem que abrir o olho, porque é um cenário diferente? É. O Botafogo vai dar mais espaços? É. Só que o Botafogo ele é muito mais tímido do que o Atlético Mineiro. Então, sendo bem sincero, eu acho que o São Paulo ele tá com a temporada sob um grande risco. E pro jogo do Botafogo não vai ter tanto tempo assim pra realmente você respirar e tentar melhorar o time, não. Já é quarta que vem. Então, o Zubeldia ele vai ter pouco tempo pra tentar salvar a temporada do São Paulo. O time não chega na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Então, só sobrou a Libertadores. E agora a pressão ela vai aumentar. Porque você ser eliminado de uma Copa do Brasil em que você está defendendo o seu título, né? Naturalmente a torcida ela vai começar a te cobrar mais. Então, é bom o Zubeldia ele abrir o olho. Porque agora o sinal ele tá amarelo. Para ficar vermelho, é uma eliminação aí na Libertadores que o troço fica difícil. Então, no mais é isso. No geral, os times que praticaram o melhor futebol e foram oportunos nos dois jogos dessas quartas de finais estão agora nas semis. E a gente vai ter bons jogos, né, com o Atlético Mineiro e Vasco e Flamengo e Corinthians. E naturalmente eu ainda vou fazer um vídeo aqui de previsões, o que eu acho das partidas no geral, né, me aprofundar um pouquinho mais nesses confrontos. E mais pra frente, perto dos jogos realmente, esse vídeo vai chegar, que aí a gente vai ter definição de mando de campo e tudo isso aí que é extremamente determinante na hora de você fazer uma previsão. Se você puder deixar o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. No mais é isso, e até o vídeo de amanhã.